Pastora Samira, o tio Nego tá aí, o Tutu, que bênção. Glória a Deus. Nós tivemos, eu creio que cada um de nós tivemos uma semana com algumas situações acontecendo, situações difíceis, situações alegres, muitos perdendo os seus entes queridos, né? Nessa semana mesmo eu perdi o meu tio, foi no sábado, mas ao mesmo tempo que a gente perde pessoas estão nascendo, pessoas estão se casando, pessoas estão morrendo para esse mundo e nascendo novas, porque nós não somos dessa terra, aleluia, nós não somos desse mundo, nós somos o que nesse mundo? Peregrinos, nós estamos nessa terra por um pouquinho de tempo, né? E tragada, a palavra do Senhor fala assim, que tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vida. Fala aí para o seu irmão, nem a morte pode te destruir, nem a morte pode nos destruir, nem a morte pode acabar com as nossas vidas, porque o Senhor Jesus, Ele venceu por minha causa e por sua causa. Amém, amados? E é sobre esse Jesus, é sobre esse reinado, é sobre esse rei que eu quero conversar com você nessa manhã. Amém? Deus, Ele é bom. Você acha que Deus é bom? Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, é maravilhoso, isso mesmo. Deus é maravilhoso. Que nem é conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas quem nunca pensou assim, poxa, se Deus é tão bom, por que tantas atrocidades na nossa vida? Por que tanta situação difícil? Por que nós passamos por tantas situações como estamos passando? Aí o Senhor nos diz, né, que nessa terra nós teríamos aflições. Fala para o seu irmão, tenha bom ânimo. O Senhor venceu no seu lugar. As dores no nosso corpo é por um tempo, é por um período. É por um período, ela não vai durar para sempre. O que o Senhor tem preparado para as nossas vidas é eterno. É eterno. E às vezes os nossos pensamentos ficam fixos nas dores, nas situações dessa terra, porque nós não trazemos à nossa memória o que é o céu. Ele nos prometeu que ia nos preparar o quê? Lugar. Vou partir, mas vou preparar-lhes um lugar. E ainda ele faz outra promessa, enquanto você ficar aqui nessa terra, você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar órfão, você não vai ficar sem pai e sem mãe. Eu vos enviarei o doce Consolador, o amado Espírito Santo de Deus, para vos consolar em todo tempo. Aponta aí para a barriga do seu irmão e fala, ele está aí dentro, ó. Ele mora aí. Não turbe o seu coração, nem desanime. Não turbe o seu coração, nem desanime. Deus é bom, amado. Deus é bom, Deus é fiel. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus é amor. A gente pode ver que o fruto do Espírito, ele está em Deus. É o próprio Deus, é a essência de Deus. O que é o fruto do Espírito lá conforme Gálatas 5:22 e o verso 23? Diz o quê? Que o fruto do Espírito é o quê? Deus é amor, é amabilidade, é domínio próprio. Deus, Ele tem domínio próprio. Fala, e você tem? Amado, Deus, Ele tem domínio próprio. Olha lá, o fruto do Espírito Deus é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, completa, não há lei. Deus, Ele é tudo isso. Deus, Ele é tudo isso. Ele é o Senhor, o domínio.
O domínio de tudo está nas suas mãos, amado. O domínio de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Aonde é que está baseada a nossa confiança? O domínio de tudo está nas mãos do Senhor. No livro de Isaías 40, capítulo 40, o verso de número 12, vai falar lá a respeito da mão do Senhor e do palmo do Senhor. Coloca aí, Du, por favor. Vai falar a respeito disso, olha lá. Isaías 40, o verso de número 12. Olha lá, ó. Quem mediu as águas na concha da mão? Quem mediu as águas na concha? Olha a grandeza desse Deus. Olha a grandeza desse Deus. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo, definiu os limites dos céus. Ele não está falando assim, definiu os limites da terra. A terra é muito grande. Mas ele está falando assim, quem com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem? A não ser esse Deus tremendo, esse Deus grande, esse Deus poderoso, com essa majestade, amado, com toda essa majestade, com todo esse senhorio, Ele quer que os seus filhos sejam como Ele é. Olha que tremendo isso, com toda essa majestade, Ele quer que os seus filhos sejam como Ele é. Olha para o seu irmão e fala, você é filho de Deus, e você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. A aflição vem, mas o Senhor, Ele passa juntamente com você. Você não passa sozinho pelo deserto. Você não passa sozinho pelo deserto, amado. E aí nós vemos o maior exemplo da Bíblia, o maior exemplo da palavra do Senhor, que é o nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? O primogênito, que inaugurou uma raça, o nosso irmão mais velho, Jesus. E Jesus, como é que ele se tornou rei? Jesus, ele não passou por sofrimento algum, certo? Jesus, ele não passou por sofrimento algum, certo? Não. Jesus, ele passou por muitos sofrimentos. Ele era Deus, ele estava com Deus. E ele veio a esse mundo. A partir do momento que ele veio a esse mundo, desde o início ele sofreu? Desde o início ele sofreu somente depois do batismo? Desde o seu nascimento. Fala para o seu irmão, Deus é bom. E ele passou, né? O Senhor, ele passou por todas as aflições. O Senhor, ele passou por perseguições. Ele passou por tudo isso. Então ele sabe o que eu e você sente. Ele sabe. Muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, nós choramos, temos dores, situações terríveis que não conseguimos resolver, mas quando nós colocamos diante do Senhor, Ele atende, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Por quê? Porque Ele se compadece, porque Ele passou pelos mesmos sofrimentos. O Senhor Jesus, Ele passou por sofrimentos e perseguições, amados, desde que nasceu. Desde o seu nascimento, nós vemos o Senhor Jesus sendo perseguido. Em Lucas, capítulo 2, o verso de número 7, fala que Ele nasceu aonde? Ele nasceu numa hospedaria, Ele nasceu em um hotel, certo? Ele nasceu na hospedaria, mas só que Ele nasceu atrás da hospedaria, certo? Juntamente ali com os animais. E Ele nasceu aonde? O que é manjedoura? Pergunta aí para o seu irmão.
Ah lá, a irmã falou aqui, é onde o boi come. É um coxo onde o boi come, aonde coloca ração para o boi, para o animal, para o cavalo comer ali, ali é uma manjedoura. E foi nessa manjedoura que o nosso mestre ficou, que ele nasceu. A gente, né, vê no Natal o pessoal enfeitando, faz aquelas manjedouras lindas e aquele bebê lindo, né? E a gente traz à memória isso, mas pensa num local que não é legal, um local que não cheira bem, um local que tem cocô de boi, cocô de cavalo. Pensa num local assim. E Jesus, ele nasceu nesse coxo, nessa manjedoura. Então, desde o início, desde o seu nascimento, ele sofreu. Jesus, ele sabe pelo que você está passando. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece a sua solidão, ele conhece a sua depressão, ele conhece a sua angústia. Ele conhece os seus momentos de choro. Ele se compadece de tudo isso porque ele passou por todas essas situações. E fora isso também, Jesus, ele ainda na infância, ainda quando pequeno, ele teve que, da linha da onde ele estava, ele teve que correr juntamente com a sua família, juntamente com os seus pais. Por quê? Porque queriam matá-lo. Quem que queria matar Jesus? Herodes, não é isso? Queria matar Jesus. Ele teve que fugir para onde? Jesus fugiu com os seus pais para o Egito, isso mesmo. Jesus fugiu, Jesus fugiu com seus pais para o... Ó, viu? Ah, sabia que você estava prestando atenção. Coloca aí para a gente aí na lousa aí, Du, por favor. Lucas 2, Mateus 2, o verso de número 13. Ele fugiu para o Egito. Por que ele fugiu para o Egito? Porque o pai recebeu uma informação. Recebeu uma informação de quem? Recebeu uma informação de um anjo. Que o anjo representava quem? Deus, não era? O representante de Deus na terra. Esse anjo falou, escuta, vai, corre, porque estão querendo matar o seu filho. Não foi isso? Olha lá, ó. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Jesus, ele nasce numa manjedoura, porque não tinha local no hotel, não tinha local na hospedaria. Jesus, ele foge, porque queriam matá-lo. Pensa, uma criança pequena e os seus pais fugindo, sendo perseguido. Está trazendo aí a sua memória, as suas aflições, as suas lutas? Pensa aí o que Jesus passou, amado. E Jesus passou por todas essas situações e o Senhor dando ordem, ó, fuja, vai para lá, vai para cá. Não foi assim? Aí nós vemos, depois que Jesus fugiu, claro, ele retornou, aí chegou o momento em que o Senhor ia se batizar. Com quantos anos Jesus se batizou? 30 anos, isso mesmo. Com quantos anos Jesus se batizou? Viu? Isso mesmo, Jesus se batizou com 30 anos. Jesus, agora, quem mandou Jesus para o deserto? Quem mandou Jesus para o deserto? Fui eu, foi você? Não. Quem foi que mandou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus. A gente vê isso aí, ó, lá no livro de Marcos 1, o verso 12 e o 13. Marcos 1, 12 e 13. Fala assim que logo após o batismo, Jesus ele foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo
e foi tentado por 40 dias, e no final os anjos o serviram. Deus é bom, irmãos. E por que que ele mandou Jesus fugir? Por que que deixou Jesus nascer numa manjedoura, não tinha local na hospedaria? Por que que o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, mandou Jesus para o deserto? Deus não é bom? E por que que ele mandou acontecer todas essas coisas? O próprio Filho mandou o Filho para o deserto, aonde ficou 40 dias, 40 noites. A gente pode ver no livro de Lucas, onde Jesus ele passou fome, passou frio, ele foi tentado por Satanás, mas não é nessa parte que eu quero entrar, que eu queria conversar com vocês, mas os momentos de aflições de Jesus, os momentos de perseguição do Senhor. Porque a gente vê na palavra que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, enviou o nosso amado Jesus para o deserto. Só que aí, amados, a gente vê que logo depois que ele sai do deserto, ele começa o seu ministério. As situações que nós passamos na nossa vida, nós não entendemos no momento em que nós passamos. Mas a palavra do Senhor fala assim, que aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Aquele que é espiritual discerne as coisas do Espírito e entende as coisas do Espírito espiritualmente falando. Eu só consigo entender as coisas espirituais no mundo espiritual. Eu não consigo entender as coisas espirituais com a minha mente, com a minha razão, com a minha sabedoria humana. Eu posso ser o mais sábio dessa terra, mas a sabedoria humana, ela é vã, é considerada como esterco. É o que diz a palavra do Senhor. Então as aflições que nós passamos, nós não entendemos no momento que nós estamos passando se não formos espirituais. Mas aquele que é espiritual entende que as aflições que nós estamos passando é para um bem maior. É para que você venha subir de nível. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que outras vidas sejam alcançadas no nome do Senhor Jesus. Porque assim como eu passei, e você também passa por algumas situações difíceis, essas situações nós contamos testemunho lá na frente para outras vidas, para que outras vidas venham se achegar diante do Senhor. Não é assim que acontece? Ontem mesmo eu e a Simone, a gente estava lá na Psique, e na empresa da Simone, e aí a gente estava conversando com um casal. Com um casal que tinha dificuldade para ter filho. Já é o segundo casal que vai lá que não tem filho, né? Tem a esterilidade ali no relacionamento, não consegue ter filho, já tentou várias vezes. E aí é um momento que nós temos a oportunidade de contar o nosso testemunho. O que é que Deus fez na nossa vida. Porque nós passamos por momento de aflição e achávamos que não aconteceria sobre a nossa vida. Porque eu tenho problema com subfertilidade, eu sou subfértil. Um grau abaixo da fertilidade. Mas aí o Senhor prometeu pela palavra, o seu filho virá. E ele veio, hoje tem 31 anos. Depois de 7 anos, através de uma profecia, usou uma profeta e falou assim, o Senhor vai mandar uma menina, e essa menina vem para a restauração do seu casamento. Só que no momento em que nós estávamos passando por aflições, no momento que o casamento estava quase se desfazendo, no momento de tribulação, Daniel, você era espiritual? Claro que não. E achávamos que fosse tudo acabar. Só que ontem
nós estávamos contando exatamente o que aconteceu com as nossas vidas há 24 anos atrás, aonde Deus agiu poderosamente. Assim acontece também na vida de vários irmãos que estão aqui. Nós não entendemos, né, Tereza? Nós não entendemos o processo. Aí, de repente, a Tereza encontra com alguém lá na rua. Olha, minha vida era assim, 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 assim. Né, Kleber? Cada um de nós aqui. Nós não entendemos, irmã Suzete, o processo pelo qual nós estamos passando no momento. Mas é porque o Senhor quer nos levar para um grau maior. Para um grau maior, no nome de Jesus. Então Jesus, ele inicia o seu ministério depois do deserto. Aí depois do deserto que ele começa a pregar, depois do deserto que ele chama os seus discípulos, depois do deserto que ele começa a curar e a expulsar demônios, depois do deserto que ele começa a ressuscitar, depois do deserto. Fala para o seu irmão, é depois do deserto. Pastor, mas você está pregando o deserto para a minha vida? Claro que não. Nesse deserto o Senhor tem preparado um oásis para as nossas vidas, para a gente se refrigerar por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. Nunca os abandonarei. Nunca os deixarei só. Isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. É uma promessa, amado. E se é promessa do Senhor, nós tomamos posse dessa promessa para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não entendemos a situação pela qual estamos passando, mas o deserto e essa situação vai nos levar para um lugar melhor, vai nos levar para outro nível. Essas provas e dificuldades serão para glorificar o nome do Pai. Os nossos testemunhos vão salvar outras vidas, né, Ademir? Vão salvar outras vidas, vão alcançar outras vidas. Amém, amados? O choro ele pode durar uma noite inteira, é outra promessa do Senhor, mas pela manhã vem a alegria. Salmos 30, o verso de número 5. Pela manhã vem a alegria. O nosso consolo é que o Consolador, esse é o nosso consolo, amado. É que o Consolador, o amado Espírito Santo de Deus, ele passa por todas as situações juntamente com a gente. Não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós não estamos sozinhos nessa situação. Jesus, ele venceu e quer fazer de você e de mim vencedores também, no nome do Senhor Jesus. E para vencer, nós precisamos somente nos render ao Senhor. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu recebo o Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo um milagre, eu sei que isso que está acontecendo comigo coopera para o bem daqueles que te amam, é o que a sua palavra diz. E se coopera para o bem daqueles que te amam, eu sei que a providência vai chegar sobre a minha vida. Nós não buscamos, amados, nós não buscamos nada aqui nessa terra. Mas enquanto nós estamos buscando o céu, enquanto nós estamos buscando a salvação, a vida eterna, o Senhor, ele prepara todas as outras coisas aqui na terra, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É isso que o Senhor tem para você nessa manhã. Você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa batalha, no nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé? Em nome de Jesus.
Feche seus olhos aí, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque quando nós estamos passando pelas situações, às vezes a gente se revolta, às vezes nós não entendemos, Senhor, os seus planos, porque nós não entramos no mundo espiritual, Senhor. E a sua palavra nos diz, Senhor, que nós só entenderemos as coisas espirituais, Senhor, se nós estivermos, Senhor amado, com os nossos olhos espirituais abertos, Senhor. A nossa luta, Senhor amado, não é travada aqui nesse plano, Deus. Pai, de uma vez por todas, que eu, juntamente com os meus irmãos, possamos entender isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa batalha, Senhor amado, não é contra pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Oh Deus, a nossa luta é no mundo espiritual, Senhor, porque o inimigo das nossas vidas quer ceifar a nossa alma, Senhor. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e é o Senhor, Pai, quem guerreia a favor da nossa causa, Senhor. Por isso, Deus, que nós possamos entender, que eu e o meu irmão possa entender, Senhor amado, que as coisas dessa vida, Senhor, vão passar, Senhor amado. Mas aquilo, Senhor amado, que o Senhor nos prometeu, que a vida eterna, Senhor amado, para as nossas vidas, Deus, jamais passarão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor prometeu, Deus, que nós herdaremos, Senhor amado, juntamente contigo, Senhor. E é essa terra que nós ansiamos, é essa terra que nós esperamos para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, enquanto nós estamos nessa vida aqui, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pelo Senhor nos direcionar, pelo Senhor nos dirigir. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pelo seu consolo, pela sua presença, pelo Senhor nos conduzir, Deus, a paz, Senhor amado, pelo Senhor falar aos nossos corações. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, assim como o Senhor Jesus passou, assim como você